Olá pessoal, bom dia. Amados, meu nome é Leia, eu sou casada, vou fazer 18 anos de casada, graças a Deus, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho vivido uma vida muito abençoada por Deus e eu quero compartilhar com vocês um crescimento na minha vida, algo libertador, porque eu acredito que aquilo que é tão bom para mim, que me ajudou tanto, que mudou tantas questões na minha vida, pode ajudar alguém. E eu quero te incentivar também. O que você tem aprendido, sabe quando dá aqueles cliques na nossa mente? Nossa, é assim. Isso é maravilhoso. Então, quando acontecer isso com você, não se hesite, compartilhe. Todos nós, cada um que ouvir o que você tem, vai acrescentar algo, com certeza. Por muito que você julgue simples. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender coisas novas, gosto muito de ouvir coisas diferentes. Sou uma pessoa que gosto de buscar o conhecimento. E, e eu aprendi que quando a gente está procurando conhecer algo a respeito do que seja, mas se você está procurando conhecer, você está deixando uma vida medíocre e em busca de uma vida nobre, né? Que o conhecimento nos traz nobreza, o conhecimento nos ensina a viver, né? E eu acho isso muito maravilhoso. E eu quero compartilhar com você hoje sobre a palavra conhecimento, conhecer. O conhecimento, ele, para ser adquirido, precisa existir uma busca, né, em qualquer área da sua vida. O que você deseja conhecer, você vai buscar. Né? Você vai buscar o conhecimento. Ele é uma sabedoria, né? Porque aquilo que eu conheço, quando eu chego na verdade do conhecimento, eu sou livre. O conhecimento liberta. Né? E a melhor coisa é qual ser humano não quer ser livre? Né? E livre é das nossas prisões mesmo, daquilo que nos aprisiona. Né? O conhecimento, ele liberta nós. Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? E fala conhecer a verdade. Então, o conhecimento verdadeiro sobre algo traz em nós libertação. Essa é uma palavra infalível. Infalível. O conhecimento verdadeiro sobre algo me traz libertação. E eu quero falar com você uma coisa que muito interessante. Sobre o quê? Como eu disse para você, eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar o conhecimento. Né? Eu gosto de conhecimento sobre relacionamentos. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de entender pessoas. Eu gosto de buscar sobre a mente das pessoas, sobre as emoções. Eu gosto disso. E eu gosto também, tenho muita curiosidade sobre o que é espiritual. Né? Sobre o que é de Deus, sobre os segredos que existem em Deus, os segredos que existem na palavra. Eu gosto disso. E cada vez que eu vou buscando isso, que eu vou adquirindo essa sabedoria, né, esse conhecimento, ele vai libertando áreas da minha vida. E eu posso experimentar isso todos os dias. Só que chegou um tempo que eu comecei a perceber que eu não conseguia transmitir de fato o que estava sendo transformado em mim pelo conhecimento. E eu comecei assim a me perguntar por que de fato eu não conseguia expressar isso para alguém, falar com alguém de uma forma assim simples, né? De uma forma simples e falar de um modo que alcançasse pessoas para que elas pudessem viver também aquilo dentro delas, porque a maior libertação, gente, não adianta, ela não é exterior. A maior libertação é dentro de nós. Nós somos cheios de bloqueios, de cativeiro, de tanta coisa que nos aprisiona. É dentro de nós. Às vezes as pessoas até podem olhar umas para as outras e falar, nossa, fulana é tão livre, tão leve, mas só ela sabe na essência dela onde ela se encontra presa. E toda vez que a gente encontra dentro de nós uma área que ainda não é livre, que você não sente à vontade com você mesma,
você fica, você não sente paz, você se sente incompleta com aquilo. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero dizer, mas eu quero que você preste atenção sobre isso. Toda vez que eu procuro conhecer algo, a primeira coisa que eu preciso entender é que o conhecimento, ele vai gerar em mim, no princípio, um desconforto, né? Ele vai me gerar um desconforto, porque ele vai revelar o que realmente está dentro de mim, né? O conhecimento vai nos levar para isso, para nos expor para nós mesmos, né? Só que existe uma diferença, amados, existe uma diferença em eu conhecer e eu entender. Mas eu quero falar com você sobre a questão de não conseguir compartilhar o que você conhece. Primeiro eu quero falar que conhecimento não é a mesma coisa que informação. Informação a gente tem o dia inteiro, o tempo inteiro na nossa vida, a gente pega o jornal, a primeira coisa que tem na página é uma informação, a gente liga a televisão, é cheia de informação, então a informação ela só vai tumultuando coisas dentro de nós, ela só vai tumultuando aqui, e das informações que a gente recebe, às vezes a gente não absorve nada assim transformador, nada que possa vir para a nossa vida e mudar algo em nós. Se uma informação chegar e conseguir mudar 1% é muita coisa em nós, mas o conhecimento não. O conhecimento, quando nós permitimos, ele muda tudo em nós. Ele muda tudo. O conhecimento nos muda a nossa forma de pensar, as nossas atitudes. O conhecimento nos liberta mesmo, né? É uma transformação de dentro para fora. A informação é algo de fora para dentro, mas o conhecimento, ele vai provocando algo de dentro para fora. Mas eu quero compartilhar o quê? Que conhecer é diferente de entender. Eu quero até dar um exemplo aqui. Um dia desse eu coloquei no meu story, no Instagram, que muitas vezes defendemos o que não conhecemos, né? Mais ou menos assim a frase. Conhecemos o que não, defendemos o que não conhecemos. Por quê? Porque às vezes eu estou equivocada, às vezes eu só tenho a informação daquilo. Vou dar um exemplo aqui sobre política. Gente, o tanto de informação que a gente está recebendo sobre política. Mas quando eu quero conhecer política, eu começo a buscar o porquê. Eu começo a buscar a finalidade da política, eu começo a buscar a motivação, por que precisa, por que foi criado isso, eu começo a buscar isso. Então eu começo a entender que de fato as informações que me chegam, na verdade, não foram geradas num conhecimento de entendimento, foram geradas em equívocos ou naquilo que alguém quer pensar, ou naquilo que alguém quer que você pense, daquela forma. Mas quando eu vou buscar o conhecimento sobre aquilo, gente, a gente se torna tão livre que as informações não nos manipulam mais. As informações têm o poder mais de manipular, mas o conhecimento tem o poder de te libertar. E o que nós temos vivendo hoje em dia? Que muitas coisas está sendo nos podado de conhecer, não é? Mas eu não quero ir muito por esse caminho, não. Eu quero falar algo que aconteceu comigo, né? Sobre o conhecimento. Eu gosto de conhecimento e eu quero falar com vocês. Quando a gente só vai enchendo de conhecimento, achando maravilhoso, eu acho maravilhoso, gente. Cada vez que eu conheço algo diferente, cada vez que aquilo eu vejo que realmente faz uma diferença na minha vida, nossa, eu fico maravilhada. Eu amo conhecer, eu amo aprender. Só que eu não conseguia transmitir. Eu não conseguia falar para as pessoas, não conseguia dar o remédio para elas que foi bom para mim, numa íntegra, sabe? Eu não conseguia, eu não acho a palavra, como é que eu vou falar com alguém? A minha mente me dava aquele tanto de desculpas, né? E muitas coisas vindo na minha mente. E eu comecei a ficar inconformada com isso. Na verdade, eu fiquei inconformada. A melhor maneira, o melhor caminho para trazer o crescimento, o conhecimento é inconformação. Você precisa não conformar com o que você está vivendo ou o que você está pensando que está te parando, que está te paralisando, que está de alguma forma te podando. E eu vi que às vezes eu conversava com algumas pessoas e aquilo que elas estavam falando, que é a dificuldade delas, eu ficava assim, nossa, eu já aprendi sobre isso.
Gente, isso é dessa forma. Por que que eu não consigo falar isso para a pessoa? Nossa, seria interessante se ela fizesse isso e isso. Eu aprendi dessa forma que realmente, nossa, fulano viveu assim, fulano fez isso e deu certo. Por que que eu não consigo falar isso para essa pessoa? E eu comecei um dia, pela manhã, né, orando, falando, Deus, por que eu não consigo explicar para as pessoas, transmitir para as pessoas aquilo que que o Senhor tem trago para a minha vida de uma forma tão transformadora? Porque a primeira coisa, assim, que eu pensava, né, nos meus questões, a primeira coisa que eu pensava, não tem ninguém, não tem, as pessoas não estão interessadas nisso. Isso talvez não ia fazer tanta diferença, assim, no meu modo geral de pensar, né? Às vezes, no conversando de um a um, eu percebia que aquilo podia mudar a vida da pessoa, mas no modo coletivo, eu não conseguia pensar sobre isso. Então, era uma área que eu ia só buscando para mim, buscando para mim, buscando para mim. Às vezes, alguém até falava: Nossa, Léo, você precisa compartilhar isso é tão interessante. E eu, por muito que às vezes, gente, eu até pensava, eu vou confessar para vocês, eu até pensava, nossa, eu acredito que se pessoas que estão buscando conhecimento soubesse disso, nossa, eu falo para quem não sabe, porque eu sei que tem pessoas que têm tanta sabedoria, né, gente? Nossa, existem pessoas muito sábias e eu sou apaixonada com todo mundo, assim, que tem o conhecimento, assim, que consegue transmitir. Nossa, gente, eu fico fascinada com isso. Mas eu, de fato, não conseguia fazer isso. Até que eu falei assim, Deus, me ajuda, porque eu não consigo transmitir, de fato, o que eu conheço para as pessoas de uma forma íntegra, de uma forma plena e simples, né? Porque aquilo que eu pratico, que eu vou praticando, vai se tornando simples. Então, quando eu estou vendo uma coisa ainda muito complexa, eu já vou estar entregando para vocês desde uma vez, né? É porque eu não estou praticando na simplicidade, né? Porque eu não estou praticando aquilo. Porque o que eu vou praticando sempre vai se tornando simples, né? Vai se tornando mais simples, vai se tornando descomplicado, né? E a questão era essa. Eu não conseguia transmitir para as pessoas na essência, porque eu exatamente, eu só tinha o conhecimento. Eu não tinha o entendimento daquilo. Eu não tinha. Por que eu falo entendimento, gente? Eu falo porque conhecer é diferente de entender, né? Como eu estava te falando o exemplo da política, né? É muito diferente eu conhecer e entender. Eu posso conhecer uma coisa e não entender de fato por que daquilo, para que aquilo, qual a função daquilo, qual a finalidade daquilo. Posso só conhecer, né? E então, qual é a diferença? Quando eu começo a praticar aquilo que eu conheço, o conhecimento que veio até a mim, quando eu começo a praticar aquilo, aí sim eu tenho condição de ensinar. Porque aí me é gerado uma autoridade. Porque o conhecimento nos gera uma responsabilidade. O que seria a responsabilidade? A prática. Aquilo que eu conhecia, eu praticar aquilo. E na responsabilidade não é me gerado um compromisso? Qual seria o compromisso? É ensinar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está funcionando, aquilo que funcionou em mim. É falar com autenticidade. É eu falar, eu tomei esse remédio. Não é eu pegar só uma receita de um médico que receitou e ir lá e entregar para outra pessoa, né? Fazer só uma ponte, né? E de informação, né? Mas quando eu quero só comunicar a alguém, tenta dessa forma e tal, sem ter experimentado na essência, eu não tive um conhecimento, eu tive uma informação. Porque se ela não fez efeito na minha vida, não foi conhecimento. Mas o conhecimento, ele muda algo na minha vida. E quando ele muda, eu preciso praticar aquilo. E quando eu começo a praticar, aí já vem me gerando aquele compromisso. Nossa, eu preciso falar isso com as pessoas, eu preciso falar isso com alguém. Eu preciso que a quem tiver com essa dificuldade também seja livre como eu fui. E eu quero falar justamente isso com você. Tem tantos de questões, tantos de assunto que eu poderia trazer aqui hoje para falar sobre como o conhecimento me libertou. Como o conhecimento mudou em mim. Tem N assuntos para falar. Só que existe a questão de eu viver aquilo. Aí você pode pensar, então você está falando uma coisa que você não está vivendo? Não, o que eu já estou falando com você é algo que mudou em mim.
O que é que eu estou falando para você? Que eu preciso entender o que eu estou conhecendo para me praticar. Eu só pratico aquilo que eu entendo. Então, se você está procurando conhecer a Bíblia, peça o Espírito Santo para te dar o entendimento dela. Creia primeiro no que ela é para mudar na sua vida. Se você está buscando entendimento, se você está buscando conhecimento e quer ensinar alguém sobre relacionamentos, né? Sobre família, sobre amizade, sobre algo, sobre até alguma arte, né? Sobre sua profissão, né? Viva isso com intensidade. Viva isso. Viva isso. Eu não acredito que uma pessoa que vai ensinar sobre, vamos supor, eu sou cabeleireira, né? Eu quero ensinar sobre cabelo, quero ensinar a escovar. Eu não acredito que uma pessoa que vai ensinar nunca tenha feito uma escova. Então, para me ensinar, eu tenho que praticar. Você está conseguindo entender a essência disso? Eu só consigo ensinar aquilo que eu pratico. Porque senão fica algo muito superficial, algo sem autoridade, algo que não credibiliza. Então, eu quero falar para você nesta manhã, que agora eu acredito que ainda está de manhã, né? Não sei quantas horas é agora, gente. Perdi um pouquinho a hora aqui. Mas eu quero falar para você que aquilo que você conheceu, aquilo que transformou a sua vida, que você vive, transmite para outras pessoas, vai somar na vida de outra pessoa. A gente tem uma ilusão de achar que ninguém, que é o que a gente sabe não vai servir para ninguém, não vai talvez fazer efeito, mas vai. Eu pensei muitas vezes assim também. Só que o meu pensamento assim era por a minha dificuldade de viver o que eu conhecia. Era a dificuldade de entender na íntegra o que eu estava conhecendo. Mas quando é me gerado o conhecimento, o entendimento, eu já tenho até o prazer, eu tenho a vontade de querer compartilhar com alguém. Então eu quero te animar, eu quero te encorajar para você viver aquilo que está chegando até você, aquilo que você está buscando também. Viva aquilo que aí você vai começar a ver que é diferente quando eu aplico na minha vida o conhecimento que está chegando. E causa uma coisa transformadora na minha vida, eu quero transmitir para alguém. Então, se de fato você não está conseguindo transmitir o que você conhece, eu não tenho dúvida de te falar. É porque você não está vivendo o que você está conhecendo. Não está vivendo. É tão complexo isso, né? Mas é a verdade. Quando eu não consigo ensinar alguém de uma forma libertadora, de uma forma simples também, o que eu conheço, é porque de fato eu posso não estar vivendo aquilo. Eu posso estar só conhecendo. Eu posso estar só absorvendo para mim, virando um cabeção, né, de tanto conhecimento e não transbordando para a vida de alguém. É porque de fato eu não estou vivendo. Se chegou no meu conhecimento, na minha essência, que respeitar as pessoas na sua individualidade faz elas se sentirem valorizadas, eu só vou conseguir falar para alguém isso se de forma eu respeito a individualidade de quem está mais perto de mim. Se de fato eu consigo evidenciar isso no momento oportuno. Você entende? Esses dias, bem perto desses dias, eu estava pensando sobre uma questão muito complexa sobre o ser humano, sabe? Nós somos nós somos muito complexos e não existe ninguém assim, como é que eu posso falar? Não existe ninguém perfeito. Nós todos somos cheios de qualidade, nós todos temos defeito. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ser assim. Só que existe uma diferença em eu reconhecer que eu não sou perfeita e buscar esse caminho da perfeição. Existe essa diferença. E existe a diferença de eu achar que o que eu sou, o que eu não tenho de perfeita também, eu achar que a minha imperfeição não vai fazer diferença na vida de ninguém. E exigir do outro uma perfeição. A minha não faz diferença na vida de alguém, mas a do outro precisa ser mudada. Existe uma diferença enorme sobre isso. E quando eu começo a entender que eu preciso respeitar a singularidade da vida do outro, gente, isso é tão libertador.
quando vem na minha essência que, de verdade, eu preciso aceitar você do jeito que você é. Eu preciso, é o que eu estava falando hoje com meu filho, eu preciso aceitar e não necessariamente concordar. Porque a aceitação que eu estou dizendo é em forma do respeito. Eu preciso respeitar quem o outro é. Independente. Eu preciso respeitar. Só que até, gente, eu conseguir falar isso, igual eu estou falando hoje dessa forma, o que foi que mudou em mim? Eu sabia disso, eu já tinha conhecimento disso, só que na verdade eu não praticava. Toda pessoa que era muito diferente a mim nos meus valores, nos meus, né, que nós ainda temos um problema das nossas verdades absolutas, né, temos um sério problema sobre isso, eu já ignorava. Eu já, se ela não fosse assim, bem flexível a respeito das minhas opiniões, se elas não concordassem, né, um pouquinho assim, gente, era um quebra-pau, era uma guerra, sabe? E isso a gente vai se tornando assim, muito desagradável, né? Principalmente, eu falo na questão, principalmente na esfera religiosa, né? A gente vai se moldando numa esfera de religiosidade, de tanta regra, que a pessoa que não se encabe dentro das nossas regras, gente, ela se torna inaceitável. Eu aprendi essa semana que num grupo é assim, né? O grupo não aceita ninguém maior ou diferente, tem que ser tudo igual. Então, eu no grupo que eu vivia, né, das pessoas que eu era cercada, era o grupo assim, muito religioso. Então, acabava que essa era a minha essência, né? Só que isso, gente, nos leva justamente para a questão de eu não aceitar, de eu não respeitar a indiferença do outro, de eu não respeitar a posição diferente. Deus, até que veio o meu entendimento, gente, Deus ama o ser diferente, porque Deus fez todo mundo diferente. Então, se Deus, que é o Criador de todas as coisas, quis fazer alguém para pensar diferente de mim, por que eu não posso aceitar? Eu acho que eu sou mais sábia que Deus? Que lugar que eu estou me colocando? Em qual lugar que eu estou me colocando agindo dessa forma? E muitas vezes, gente, isso é tão interno que as pessoas nem percebem. As pessoas nem percebem esse julgamento. Só que é o que eu estava falando para vocês. O conhecimento, ele liberta e ele é de dentro para fora. Ele muda, na verdade, são as nossas verdades que não são verdades. O conhecimento verdadeiro que Jesus falou que conhecereis a verdade, ela vos libertará. O conhecimento, ele vem de verdade, ele não vem de opiniões. Eu não procuro opiniões para me conhecer, eu procuro verdade. Isso que vai me libertar. A verdade de algo vai me libertar. Então, quando eu preciso saber a verdade sobre algo, gente, só existe um lugar que vai vir assim, íntegro sobre aquilo. É na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Tudo o que eu quero buscar, gente, com o conhecimento pleno, com o entendimento verdadeiro, exige resposta na palavra de Deus para nós. E viver de forma que ela me guia, gente, isso é o que traz a responsabilidade, né? E que me gera esse compromisso de hoje. Eu quero falar não só para cristãos, eu quero falar para todo mundo. Porque até para as pessoas que são ateus, né, como os dizem, alguns que não creiam, né, que não creem, na verdade eles creem, né, eu falo que os ateus têm mais fé do que os que não são ateus, né, porque eles precisam todos os dias tentar convencer o ser deles que Deus não está lá dentro, que o Espírito de Deus não está lá dentro. Pensa, gente, você tem que convencer algo que está dentro de você, que não tem como você arrancar com a mão, não tem como você tirar, então você só vai ficar todo dia falando, você não está aí, você não está aí. E a palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus, Ele soprou o Espírito dele dentro de nós, o fôlego de vida dele dentro de nós, Ele nos deu o Espírito da vida, do fôlego de vida. Então Deus soprou do Espírito dele dentro de nós. Então eu querer negar isso é terrível. Eu preciso ter muita fé para me negar isso. E o mais incrível, nunca vou conseguir chegar numa plenitude disso, né?
Então, conhecer, gente, conhecer é libertador, mas viver o que você conhece, gente, é o que transforma, é transformador, é transformador. Então, se a sua dificuldade também de compartilhar comigo, compartilhar com todo mundo aquilo que você tem aprendido, olha, de forma simples. Deus não está colocando, Deus não coloca um fardo sobre nós para, ai, como é que eu vou viver tudo isso, como é que eu vou viver? Gente, é a coisa simples. É simplesmente eu querer viver. Quem nos conduz para viver assim é o Espírito Santo. É eu querer viver. É eu querer viver uma vida íntegra, é eu querer viver uma vida amando ao próximo, é eu querer, porque aquilo que eu quero, eu procuro. Aquilo que eu quero se torna prioridade. Então, quando eu estiver num momento assim, tenso, eu vou procurar aquilo. Nossa, qual é a melhor forma de eu resolver isso? Qual a melhor saída para isso? E aí eu vou procurar, vai ser, a nossa mente ela é tão complexa, né? Nos raios de segundo, a nossa mente já vai lá captar a informação sobre aquela situação, e aí eu vou aplicar aquilo, e aí eu vou estar vivendo o conhecimento. Aí eu viver o conhecimento é porque eu entendi sobre aquilo. Então, viva o conhecimento, entende o que você está conhecendo e transborde na vida das pessoas, transborde quem está ao seu lado, transborde nas redes sociais, transborde, tem alguém esperando pelo aquilo que foi revelado no seu conhecimento, no seu entendimento, por aquilo que foi trago para você através da sua circunstância, através do seu dia a dia, porque a gente aprende pelo nosso dia a dia mesmo. Né? Muitas coisas eu fui aprendendo, fui lidando mesmo. A gente aprende lidando, não tem como. Né? E o lidar faz a vida ser simples. Eu aprendi esses dias no livro, né, do Pablo Marçal. Nossa, eu admiro muito o Pablo Marçal, homem que eu acredito de muito conhecimento. Ele falando que para as coisas se tornar simples, né, eu preciso fazer, corrigir e adaptar. Né? Que para mim, o adaptar para mim soou assim, acostume fazer, né? Acostume. O que você vai fazendo todo dia, você vai aperfeiçoando e aquilo vai se tornando simples, né? Vai se tornando simples. Então, quando o conhecimento chega e mude algo em mim, eu preciso praticar aquilo. Eu vou praticando, daqui a pouco eu consigo transbordar, daqui a pouco eu consigo dar a receita para alguém, daqui a pouco eu consigo falar, olha, existe um lugar, existe um jeito para essa situação mudar. Esse conhecimento, viva isso. O Pablo Marçal tem transbordado sobre a nossa vida, transbordado na vida de tanta gente o que ele tem vivido. Se ele trouxesse todo aquele conhecimento, não tivesse vivendo nada, não daria fruto. Você está entendendo? Então eu quero te motivar. Aquilo que você tem aprendido, que você tem praticado, transborde na nossa vida. Transborde. Alguém está precisando mudar uma chavinha com isso que você tem, com a resposta que está em você. Porque o conhecimento e o entendimento que vem a mim é sempre resposta para alguém também. É resposta para mim, mas é resposta para alguém. E eu quero deixar para você, conheça a verdade na íntegra, para você ser liberto, conheça. Não fique só alimentando de informações, mas busque o conhecimento, esteja uma mente nobre, procure a nobreza. A mente nobre, ela não vive na mediocridade, ela não vive na média. A mente nobre, ela busca a excelência em tudo, a excelência no servir, a excelência no partilhar, a excelência no conhecer, a excelência no se doar. A mente nobre busca isso, não busca os próprios interesses. A mente nobre não é egoísta, tá bom? Eu quero te motivar a isso. Dê o seu melhor, aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem conhecido e praticado, transborde. Eu quero aprender com você, tem um tanto de gente querendo aprender com você. Transborde aquele conhecimento verdadeiro que você recebeu, tá bom? Um abraço para vocês e que esse vídeo venha de fato mudar algo na sua vida, te despertar para aquilo que existe dentro de você. E que se você ainda não buscou, que não tem sede ainda por conhecer as coisas, comece a dar fome. Peça a Deus, Deus me dá fome de conhecer. Deus ama quem faz perguntas. Deus ama isso.
Deus não vai nos responder. Comece buscando isso. Se é uma área que você não acha justo que está vivendo, se você não está achando justo alguma situação que você está vivendo, comece a buscar conhecimento daquilo. Por quê? Né? Para quê? Comece a buscar sobre aquilo e com certeza esse conhecimento vai trazer um entendimento e você vai começar a viver diferente, as coisas vão mudar, não só na sua vida, mas na vida de muita gente. Todo conhecimento com entendimento muda muita vida, muda muita coisa, muda muitas circunstâncias, tá? O conhecimento que vem com entendimento, tá ok? Então eu quero que Deus abençoe a sua vida, que você transborde o que você tem, seja o que você julgar de mais simples, porque na verdade o mais simples de alguém é o extraordinário para o outro, né? O Pablo Marçal fala isso, que não existe o extraordinário. O extraordinário é quando eu ainda não vivi aquilo. Então, quando eu vivo aquilo, aquilo se torna simples. Então, o extraordinário para alguém é a sua simplicidade, é aquilo que você está fazendo com simplicidade. Faça isso, vai ser muito bom, muito libertador e vai trazer crescimento ao outro ser humano, a outra pessoa que está ouvindo. Isso tudo nos faz gerar harmonia na Terra, né? Nos faz gerar grandeza aqui nessa terra. Não falo grandeza de poderes, eu falo grandeza de ser quem Deus nos chamou para ser. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.